entenda alguns temas relevantes sobre a aquisição de imóvel rural por estrangeiros. Olá, eu sou a Dayana e este episódio do Argumento Pocket vai comentar alguns temas sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiros e por empresas brasileiras com capital estrangeiro. A aquisição de imóvel rural por estrangeiros é regulado pela Lei 5.709 de 71. A regra geral é que o estrangeiro residente no país e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural com área de até 50 módulos de exploração indefinida, em área contínua ou não. Módulo de exploração indefinida é uma unidade de medida expressa em hectares, cuja dimensão varia entre 5 e 100 hectares, de acordo com a zona típica do módulo do município de localização do imóvel. Sobre a aplicação dessa lei, há 3 temas bastante relevantes. O primeiro deles diz com a alteração promovida em 2020 pela Lei do Agro, que afasta essas restrições nas hipóteses de execução de garantias e de liquidação de transações. Essas previsões foram estabelecidas com o objetivo de fomentar o crédito rural, viabilizando a outorga de garantias reais com o próprio imóvel rural, em favor das financiadoras estrangeiras. Um segundo tema muito relevante, que está em discussão, diz com a aplicação das condições dessa lei às empresas brasileiras, mas com controle estrangeiro. A lei prevê que, além dos estrangeiros, as empresas brasileiras, com participação de pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, que tenham a maioria do seu capital e residam ou tenham sede em seu exterior, estão submetidas às mesmas restrições. Acontece que com a Emenda Constitucional número 6, que revogou o artigo 171 da Constituição Federal, nasceu a discussão sobre a revogação ou não desse dispositivo. O tema está no STF. Há 2 medidas com votação iniciada. Uma delas é a DPF 342, promovida pela Sociedade Rural Brasileira, que defende a isonomia de tratamento entre empresas brasileiras com ou sem capital estrangeiro. Ou seja, para fins de aquisição de imóveis rurais, a medida defende a não aplicabilidade da lei à empresa brasileira, mesmo que ela tenha capital estrangeiro. A outra medida é a Ação Civil Originária 2463, proposta pela União Federal e pelo INCRA, que busca a nulidade de um parecer da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, que dispensava os tabeliões e oficiais de registros locais da aplicação do regime da lei aos casos de aquisição de imóveis rurais por empresas brasileiras com capital estrangeiro. Não se sabe quando haverá uma orientação sobre o tema. Por ora, as transações de imóveis rurais por empresas brasileiras e com capital estrangeiro ficam prejudicadas com a certeza instalada. Por fim, o terceiro tema diz com a forma de aquisição do imóvel rural pelo estrangeiro. A lei prescreve que a escritura pública é essencial ao ato de aquisição. Esse dispositivo causava dúvidas sobre a possibilidade de outras formas de aquisição do imóvel pelo estrangeiro, a exemplo, pela uso capião. A esse respeito, o STJ, em 2018, em voto da ministra Nancy Andrighi, decidiu pela possibilidade jurídica de aquisição do imóvel por estrangeiro pela uso capião, ou seja, que não há obrigatoriedade de uma escritura pública de transferência, sendo admitida a chamada aquisição originária, desde que atendidos os demais requisitos da lei. A aquisição de imóvel rural por estrangeiro é um tema de especial cautela do legislador e dos tribunais, porque envolve a defesa do território e a soberania nacional. Contudo, a definição do tratamento das empresas brasileiras com capital estrangeiro é um tema que reclama prioridade. É salutar para a economia que os agentes tenham a segurança jurídica para celebrar os negócios envolvendo imóveis rurais, sabendo de antemão se são válidos ou não. Quer saber mais sobre o tema? Leia o artigo completo no link da descrição.